The Assembly will now hear an address by His Excellency Daniel Francisco Chapo, President of the Republic of Mozambique. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Muito obrigado. Sua Excelência, Senhora Presidente da 80ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, Sua Excelência, Senhora Secretário-Geral das Nações Unidas, Sua Excelência, Chefe de Estado e de Governo aqui presentes, ilustres chefes das delegações, minhas senhoras, meus senhores, constitui para nós uma honra profunda dirigirmos pela primeira vez como Presidente da República de Moçambique a esta augusta Assembleia num momento de significados múltiplos para Moçambique como para a Organização das Nações Unidas. Digo isto porque celebramos 50 anos da nossa independência nacional, 50 anos da nossa admissão como membro do pleno direito das Nações Unidas e os 80 anos desta grande organização. Assim, gostaríamos de saudar e felicitar a Senhora Presidente, Sua Excelência Ana Helena Barbock, pela presidência da 80ª Sessão, bem como enaltecer o trabalho do Presidente cessante, Sua Excelência Philemon Yang, que fez um excelente trabalho. Não poderíamos deixar de render homenagem ao Secretário-Geral das Nações Unidas, o engenheiro António Guterres, pela sua incansável advocacia em defesa do multilateralismo, pela atenção dedicada às prioridades de África e pela visão de lançar a iniciativa UN 80. Hoje, envolvidos 80 anos desde a sua criação, testemunhamos com satisfação os progressos que a Organização das Nações Unidas ajudou a alcançar. A independência da República de Moçambique, assim como a de muitos países africanos e de outros continentes deste planeta Terra, é apenas uma das muitas evidências deste legado das Nações Unidas. Apesar dos múltiplos desafios que a ONU enfrenta, ela mantém-se firme na liderança de processos globais. Por isso sublinhamos qualquer esforço de reforma que vise torná-la mais ajustada e com maior capacidade para dar resposta às realidades contemporâneas só será completo quando incluir de forma inequívoca a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Excelências, o ano 2025 tem posto à prova limites do multilateralismo, com as Nações Unidas no seu epicentro. Assistimos à intensificação, à escala de conflitos, escalada um pouco por todo o mundo, e a um crescente sentimento de impunidade. Os conflitos em curso em vários cantos do mundo e crises prolongadas que nos recordam que a promessa de salvar as gerações vindouras do flagelo da guerra, inscrita na Carta de 1945 das Nações Unidas, continua por cumprir. 80 anos de construção de instituições multilaterais e salvaguardas de princípios que têm regido os assuntos globais estão agora em risco. O resultado é evidente. As guerras multiplicam-se, a crise climática agrava-se, as dívidas aumentam, as tarifas crescem, a desilusão alastra-se e, acima de tudo, regressa o espectro nuclear. A estas ameaças somam-se as consequências econômicas de crises sucessivas
no mundo. A pandemia da Covid-19, a guerra na Europa, no Médio Oriente e as guerras em África. Do aumento do preço das matérias-primas à volatilidade financeira global. Tudo isto gera dívidas insustentáveis e desigualdades cada vez mais profundas na sociedade. Assistimos também a um preocupante retrocesso dos compromissos internacionalmente acordados. Faltando apenas 5 anos para 2030, a agenda para o desenvolvimento sustentável encontra-se em risco, pois as metas ainda não foram cumpridas e falta muito por cumprir. E a crise climática acelera e intensifica todas as outras que nós conhecemos. Secas transformam-se em fome, ciclones em catástrofes humanitárias, deslocações em desespero, e este é explorado por atores sem escrúpulos. Foi neste contexto que o parecer histórico do Tribunal Internacional de Justiça, de 23 de julho de 2025, reafirmou de forma inequívoca que os Estados têm obrigações jurídicas vinculativas de proteger o clima e o ambiente contra emissões de gases de efeito de estufa. Trata-se de um marco de alcance universal. Para países como Moçambique, que não têm responsabilidades históricas pela crise climática, mas estão entre os mais atingidos pelas suas consequências. Secas, ciclones, cheias, inundações. Esta decisão é mais do que um princípio legal para nós. É um apelo à justiça climática, é um apelo à solidariedade global e à ação imediata por parte de todos nós. A crise ambiental soma-se à decisão tecnológica. A inteligência artificial e as tecnologias emergentes oferecem oportunidades extraordinárias, mas também riscos sérios de exclusão, manipulação da sociedade e até da militarização através de armas autónomas. Estes avanços colocam novos desafios à defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho. Enquanto não compreendermos plenamente o funcionamento destes modelos, não podemos confiar-lhes missões críticas sem salvaguardas robustas, sob pena de destruírem o mundo. Por isso, Moçambique defende uma diplomacia tecnológica e climática capaz de regular riscos e democratizar benefícios, através de uma verdadeira transferência e partilha de conhecimento e tecnologias, para que a ciência e a tecnologia não sejam fatores de exclusão, mas sim instrumento de justiça climática e de desenvolvimento inclusivo no mundo. Perante estes desafios interconectados, o nosso continente, África, pode e deve assumir um papel ativo na definição de normas e padrões internacionais, na formulação de princípios de ética científica e na determinação das prioridades de investigação, garantindo que a inovação tecnológica esteja sempre ao serviço da humanidade e não na destruição da humanidade. Perante estas crises, o caminho não é o isolamento, é o diálogo construtivo e o reforço do multilateralismo. O Pacto do Futuro, adotado em 2024, oferece respostas concretas e inovadoras para o relançamento de um multilateralismo ajustados aos desafios do século XXI. Moçambique, como país africano, detentor de vastos recursos naturais e de uma riqueza cultural inigualável, tem se destacado na promoção e fortalecimento da democracia no continente africano.
Desde que avançamos com o pluralismo político, trabalhamos intensamente e incessantemente para consolidar as bases de um sistema democrático robusto, com a realização de eleições regulares e transparentes, refletindo a vontade popular e assegurando que cada cidadão moçambicano tenha voz e participação nas decisões que moldam o futuro da nossa nação moçambicana. Aliás, a nossa presença neste pódio hoje é o resultado de um processo de escolha livre e transparente do povo moçambicano, do Rovuma ao Maputo, do Zumbubo ao Índico e na diáspora. Temos, historicamente, um compromisso contínuo com o diálogo e a construção de pontes entre diferentes atores políticos e sociais. Este compromisso com o diálogo foi crucial para a paz duradoura alcançada após décadas de conflito e para a estabilidade política que temos hoje em Moçambique. Atualmente, Moçambique destaca-se pelo esforço contínuo em promover um diálogo nacional inclusivo, cuja fase da auscultação pública lançamos no passado dia 10 de setembro. Trabalhamos para que todos os setores da sociedade, independentemente da sua origem ou posição política, social ou econômica, sejam ouvidos e tenham suas preocupações consideradas nas grandes decisões nacionais. Este processo não só fortalecerá a democracia moçambicana, mas também vai assegurar que o desenvolvimento do país seja realmente um reflexo das necessidades e aspirações de todos os moçambicanos, sem exceção. Acreditamos nós que a verdadeira força de uma nação não está apenas na sua capacidade de resolver conflitos, mas na sua habilidade de promovê-los de forma pacífica, construtiva e inclusiva. Estamos orgulhosos do caminho percorrido até aqui e reafirmamos o nosso compromisso inabalável de continuar avançando como um exemplo de democracia em África e convivência pacífica no continente e no mundo. Orgulhamos-nos igualmente de ter promovido durante o nosso mandato do Conselho de Segurança, onde fomos membros não permanentes, a Declaração Presidencial sobre o papel da África nos assuntos globais, bem como de ter contribuído para a histórica Resolução 1729/2023, que abriu caminho para a possibilidade de financiamento previsível e sustentável das operações de apoio à paz africana através de erários das Nações Unidas. Estes marcos confirmam que a África não é apenas beneficiária de ordem multilateral, mas ator indispensável na sua reforma e revitalização. É nesta senda que Moçambique continuará a defender uma voz africana reforçada, com 2 assentos permanentes no Conselho de Segurança e maior peso nas decisões de instituições financeiras internacionais. Uma nova arquitetura financeira global, capaz de aliviar dívidas, mobilizar recursos financeiros para o desenvolvimento sustentável e ação climática, bem como de corrigir assimetrias históricas. Um multilateralismo inclusivo que preserva o caráter intergovernamental da ONU, sem permitir nunca que esta organização se converta numa assembleia de acionistas dominada pelos mais ricos. Reiteramos igualmente a nossa defesa da solução de 2 Estados para a Palestina, vivendo lado a lado em paz e segurança com Israel, como o único caminho justo, legítimo e duradouro para a concretização das aspirações de ambos os povos. Congratulamos-nos com os países que recentemente decidiram reconhecer o Estado da Palestina, o mesmo direito reconhecido a Israel, contribuindo assim para reforçar a legitimidade e a irreversibilidade da solução dos 2 Estados. Do mesmo modo, reafirmamos a nossa firme oposição às medidas coercivas unilaterais que continuam a punir povos inteiros
de Cuba à Venezuela, do Zimbábue a outros países, em clara violação da Carta das Nações Unidas, em contradição com os princípios da justiça, da solidariedade e do direito internacional. Minhas senhoras e meus senhores, o tema escolhido para esta 80ª sessão, Melhor Juntos, 80 anos e mais pela paz, desenvolvimento e direitos humanos, não poderia ser, ou melhor, não poderia ser mais oportuno. Está intrinsecamente ligado aos eventos desta semana de alto nível aqui nas Nações Unidas. A celebração da Conferência de Beijing sobre mulheres, a Cimeira do Clima, a primeira Cimeira Bienal para uma economia global sustentável, inclusiva e resiliente, mandatada pelo Pacto do Futuro, a celebração da juventude, a eliminação de armas nucleares, a reunião sobre saúde global e bem-estar. Todos estes encontros reafirmam a vitalidade e a centralidade das Nações Unidas e transmitem uma mesma verdade. O que nos une como humanidade é muito maior do que aquilo que nos divide. Somos povos distintos, mas partilhamos a mesma terra. Professamos credos diferentes, mas todos esperamos a mesma dignidade. Falamos diversas línguas, mas partilhamos um só destino. Aliás, aqui onde nós nos encontramos, todos nós conhecemos a data de nascimento, mas não há ninguém que conhece a data da sua morte. Isso é um sinal claro de que todos somos iguais como humanos. Hoje, o credo de que necessitamos e nós todos necessitamos, não é de exclusão, mas de inclusão. Não é de isolamento, mas de cooperação. Não é de unilateralismo, mas de multilateralismo solidário. Precisamos hoje, todos nós, de uma fé renovada na capacidade coletiva da humanidade de enfrentar os desafios comuns da Gaia, a nossa casa comum. O mundo encontra-se num verdadeiro ponto de inflexão. Todos nós sentimos. Ou concretizamos a Agenda 2030, feita por nós, ou aceitaremos vê-la relegada a uma promessa falhada, e nisto não basta a boa vontade. Honrar o princípio de responsabilidade comum, mas diferenciada, é sacrossanto. Precisamos de recursos à escala necessária, de trabalhar de forma mais inteligente, de alinhar mandatos com prioridades nacionais por parte de cada um de nós, de investir em dados, tecnologia e capacidades institucionais e, sobretudo, de assegurar que a África tenha assento pleno nas decisões que moldam o seu futuro. A mensagem de Moçambique é clara. Queremos parcerias baseadas no respeito mútuo e no valor partilhado. Parafraseando o malogrado presidente Samora Moisés Machel, presidente da República Popular de Moçambique na altura, hoje República de Moçambique. A solidariedade internacional não é um ato de caridade, é um ato de unidade entre aliados. O 80º aniversário das Nações Unidas convida-nos a todos nós a renovar este espírito de solidariedade internacional e humana. Os desafios diante de nós são enormes, mas somos de facto melhor juntos, como diz o lema das Nações Unidas. E se é verdade que cada geração herda o mundo do anterior, também é verdade que cada geração tem o dever de legar um mundo melhor à geração seguinte. Este é o fio condutor da Agenda 2030. É o espírito do Pacto do Futuro e é a razão de ser desta organização, as Nações Unidas. Transformar a esperança do povo no mundo em ação.
a solidariedade em resultados concretos para os povos. Que tenhamos a coragem, todos nós, no planeta Terra, de reformar com sabedoria, aprender com os nossos erros e a determinação de oferecer a paz, o desenvolvimento e direitos humanos a todos os seres humanos no planeta Terra. Para terminar, digo que Moçambique conta com a ONU e a ONU pode contar com Moçambique. Muito obrigado a todos e sucessos. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Mozambique.